técnica, atenção e agilidade. Essas são algumas das características indispensáveis ao trabalho de um taquígrafo. A taquigrafia é uma profissão muito antiga, usada principalmente em órgãos públicos e políticos para registrar tudo o que é dito nas reuniões. Mas ela também pode ser usada por empresas para fazer o registro de encontros, palestras e eventos. E em meio a tanta história, afinal, a taquigrafia existe há mais de 2.000 anos, vale a pena entender melhor como ela funciona aqui, na Câmara Municipal de Curitiba. Fica aí que eu já te conto de tudo depois da vinheta. Olá, aqui é Alex Gruba, estamos no programa Você na CMC, um programa do CMC Podcasts. Como eu falei na vinheta, nós vamos falar sobre taquigrafia, uma profissão super antiga em se tratando de órgãos públicos. Aqui no Brasil, acabei de aprender, ela começou a funcionar em 1823, recém comemorou 200 anos de história e registrou os debates, né, as conversas, para as negociações para a primeira Constituinte do Brasil. A primeira Constituição do Brasil é de 1824. Mas eu vou parar de falar aqui, deixar os especialistas falarem, apresentar quem está com a gente aqui na mesa para falar sobre essa profissão, uma das profissões mais nobres em casas legislativas, que é a taquigrafia. Quero saudar a Vivian Davidson. Assim que fala, Vivian? Davidson. Vivian Davidson Cordeiro, chefe do setor de taquigrafia e servidora com 30 anos de casa, é isso, Vivian? Isso mesmo. Obrigado, Vivian, pela participação aqui no CMC Podcasts. Eu que agradeço, Alex, essa oportunidade que você está nos dando. Legal, estou também com o Everton, 28 anos de casa, Everton, é isso? Isso. Tá, vamos ver se agora o seu nome eu acerto, hein? Everton Luiz Beckert. Sim, correto. Correto. 28 anos como taquígrafo. Sim. Né? Legal. E também vamos falar com a Isabela Marchiorato, diretora do DEPROLE, que, né, vê como é que ela vê essa questão do DEPROLE, que é o Departamento de Processo Legislativo, falar sobre a importância da taquigrafia, né, nesse processo legislativo. Isabela, tudo bem? Bem-vindo ao CMC Podcast mais uma vez. Muito obrigada. Tá bom. Bom, antes de começar o nosso papo, vou falar duas coisinhas, né? Quem quiser comentar, ampliar o debate aí, quem está nos assistindo no YouTube, não esquece de se registrar no canal do YouTube da Câmara Municipal de Curitiba. E também vamos conferir um VT que a nossa equipe preparou para a gente entender melhor o assunto e conhecer mais sobre esse serviço. Um trabalho técnico, ágil e essencial para garantir transparência e memória ao processo legislativo. Esse é o trabalho dos taquígrafos. A taquigrafia é um sistema de escrita mais rápida do que a gente faz normalmente. Você usa símbolos conforme o som e os fonemas. Cada som, cada fonema tem um símbolo próprio e você agrupa esses símbolos para escrever mais rápido. Hoje, o trabalho é feito em plataformas digitais, mas a habilidade e a concentração continuam sendo essenciais. O taquígrafo precisa fazer um curso de taquigrafia, ele precisa estudar uns 6 meses para aprender o método, 6 meses a 1 ano, e depois ele precisa fazer a velocidade. A partir da prática diária, ele aprende a escrever mais rápido. E para aprender, precisa ter foco, precisa ter vontade de aprender, porque é um pouquinho difícil. Depois de registrar os discursos, os taquígrafos revisam o material e o transformam nas atas oficiais das sessões. A gente cobre a sessão plenária, segunda, terça e quarta, as comissões nos outros dias da semana ou no período da tarde, né, durante a semana. A importância da taquigrafia é o registro taquigráfico, né? A partir do registro taquigráfico você faz uma ata e essa ata vira um documento histórico, por exemplo, numa Câmara Legislativa, no Senado Federal, na Câmara Federal.
Bom, gente, vamos falar então, né, sobre a questão da taquigrafia. Eu já dei algumas pinceladas, a gente viu o VT, né? Como é que vocês veem essa questão histórica da taquigrafia, que há mais de 2000 anos faz registros, especialmente de debates públicos, né? Especialmente aqui no Brasil também. Como é que você vê, Vivian, né, a sua profissão em casas legislativas? Bom, você mesmo disse, né, a profissão de taquígrafo é uma profissão muito antiga, né? Foi implantada aqui no Brasil em 1800, né, de acordo com o que você disse. E eu acho uma profissão linda, apesar que tem muitas pessoas que desconhecem o que é a taquigrafia, né, justamente por ela ser muito antiga. Mas a importância dela é que cada sessão plenária, cada encontro que a taquigrafia está presente, ela dá fé pública para aquele encontro, né? Então, eu acho que essa é a importância da taquigrafia hoje nos órgãos públicos, a fé pública que ela dá. Legal. Everton, como é que foi o seu começo com taquigrafia? Como é que você começou a estudar? Como é que você pensou, vou ser taquígrafo? Então, eu, por sorte do destino, por força do destino, eu tinha um vizinho meu que era taquígrafo, que era o Veli. Hoje ele já é aposentado. De todo o grupo da taquigrafia, os únicos homens era eu e ele. Hoje ele já está aposentado, hoje eu estou sozinho lá, representando os homens, mas na época eu já tinha grande amizade com ele e perguntando, né, da profissão, me interessei muito. Na época a própria esposa dele já estudava muito taquigrafia e eu era um excelente datilógrafo, né? Eu já tinha feito o meu curso de datilografia na época e eu sempre ia ajudar eles com a máquina de datilografar, tabular, fazer aquelas coisas. Então ali foi o meu primeiro contato com a taquigrafia, porque daí eu queria saber, né, por que eles queriam tabular a máquina. Eu sempre fui muito curioso. E daí ali eu fui entendendo o que é e resolvi, e eles me contaram que ia ter dali pouco mais de um ano, estavam planejando um concurso na Câmara de Curitiba e eu falei, eu quero fazer. Me interessei muito e comecei a estudar com eles a taquigrafia. Foi assim que foi o meu início. O início você começou a estudar com o seu vizinho, então, Everton. Tem curso para isso? Como é que você se preparou, Vivian, para aprender, né? Parece uma linguagem... Na verdade, assim, eu tinha um primo que já trabalhava aqui, cuja mãe, né, que minha tia, ela já havia trabalhado na Assembleia. Ela entrou muito nova na Assembleia, fazendo esse papel de taquígrafa também, né? E ela passou esse ensinamento para o filho dela, né, para o Edson, que hoje é da redação, né? E ele me passou o conhecimento, né, do método Taylor, porque existem, na verdade, vários métodos de taquigrafia, né? Mas eu aprendi o Taylor, né, Samuel Taylor, e estudei, comecei a ter conhecimento da taquigrafia com 12 anos de idade. Assim, aqueles en passant, né, nos sinais, nos símbolos. E foi assim, me introduzi na taquigrafia dessa forma. Gostei muito, dá trabalhinho de estudar, demora para a gente, né, engatar, mas é gostoso, é muito gratificante. Você, Isa, como é que foi a sua primeira interação com taquigrafia? Você já conhecia antes de entrar aqui na Câmara? Acompanhou o trabalho deles ali nas sessões plenárias? Eu não conhecia até entrar na Câmara. Só que logo que eu entrei, eu já entrei no departamento onde eu estou hoje, né? Então, eu comecei a estudar sobre isso, da onde veio, o que eles faziam, o que eram aqueles sinais. E o meu chefe na época, o diretor, era o Veli, né, que era taquígrafo. Então, ele sempre tentava nos ensinar isso, olha, né, veja aqui e tal. E às vezes ele fazia uns rascunhos, assim, dizendo o que era para fazer, só que ele fazia tudo com, né, na linguagem da taquigrafia. E a gente tentava adivinhar, tá, o que eu tenho que fazer nisso aqui, né? Então, é uma coisa assim que eu fui pesquisando e eu me tornei apaixonada pela taquigrafia, eles sabem disso, né? Fui até pesquisar sobre a história, ver, e até, inclusive, a datilografia veio da taquigrafia, né? Foi como pegaram a ideia da taquigrafia, mas não foi tão perfeito quanto a taquigrafia, por isso que ela voltou. E eu fui atrás de pesquisar história e tal, depois eu me tornei diretora do plenário e daí comecei a conviver mais com eles, né, ver todos os anseios da profissão deles e eu
peguei essa luta comigo e, tipo, é como se eu fosse taquígrafa, mas eu não sou. Mas não consegue ler ainda. alguma coisa? Era mais quando o Veli estava comigo. Hoje eu acho que já não. Você tem que ter muita prática. Não é uma arte que realmente você fez uma vez e você andar de bicicleta. Eu acredito que não. Se você não pratica todos os dias, assim, é uma arte. Para mim, a taquigrafia é uma arte. Não é à toa que falam que o taquígrafo, ele é o guardião da palavra, né? Então, aquele que consegue ser... Até quando você fez a vinheta inicial ali, eu colocaria a palavra lealdade. É aquele que é leal a todo discurso, né? Eu acho, assim... É muito linda essa profissão. Vamos aproveitar que nós temos 2 taquígrafos aqui na nossa frente para ver essa questão tanto da lealdade que você, né, quer destacar, iria brilhantar muito mais a minha vinheta inicial ali. E essa questão da arte também, que você repetiu bastante, né? Eu até confessei para vocês que eu assisti uma matéria sobre a Câmara dos Deputados, falando sobre a taquigrafia completando 200 anos no Brasil, como ela acompanhou a primeira Constituinte, e não é só técnica, né, de escrever rápido com aqueles símbolos e tal. É também essa questão que a Isa destacou, da lealdade e ter essa percepção, né, dos debates, às vezes nos momentos mais acalorados, né, que acontece nas casas legislativas. Como é que vocês se preparam quanto a isso, assim, né, a atenção que vocês têm que ter, né, a agilidade? Eu vi uma vez também falando que, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, bastante gente falando, eram 2, 3 ao mesmo tempo, fazendo o registro do que está sendo colocado, porque às vezes um fala por cima do outro, né? Como é que vocês se organizam, né, para esses momentos assim, chaves, né, de debates, de sessões, enfim? São momentos difíceis, principalmente reuniões de comissões, que é uma reunião numa mesa, então tem pessoas andando em volta, pessoas falando, o vereador falando, às vezes um depoente. Então é um desafio maior do que o plenário, porque o plenário você tem a regra, né, e você segue aquele que está com a palavra, mesmo que algum outro fale, né, se mantém aquilo que está no regimento interno, que é o dono da palavra, é ele que concede a palavra ou não. Agora, numa reunião, numa CPI ou nas comissões, é mais difícil, porque daí tem realmente essas discussões, um falando sobre o outro, gente mexendo com um copinho, vários barulhos, celular tocando. Então, eu acredito que essa profissão faz com que a gente desenvolva muito foco. A gente é muito focado. Porque você precisa focar muito no que a pessoa está falando, senão você não acompanha. Porque se você for pensar a velocidade de registro, a gente está mais ou menos de 2 a 3 palavras no máximo atrás do orador. Então você tem que estar com muito foco. Se você desviar o foco, você não ouviu o que ele falou. Então perde. É dificuldade mesmo. E até para manter esse foco, porque vale como um instrumento jurídico, né? Tem uma questão legal, né? Das pessoas às vezes falam que se registre nas notas taquigráficas. É claro que às vezes as pessoas acabam falando hoje, a tecnologia ela vai auxiliando, né? Mas é só ouvir a gravação e degravar. Pode ser, pode até ser. É claro que a gente se apoia também na gravação, é necessário a gravação. Só que às vezes a gravação, principalmente em reuniões mais presenciais, a gravação às vezes pode não dar certo, por causa dos barulhos externos também. Então você precisa ter essa presença, esse ouvido do taquígrafo, que já está acostumado com esse ambiente. Porque se você só pega uma gravação e manda para alguém degravar, a pessoa não vai conseguir. Talvez ela vai conseguir algumas partes, outras, talvez às vezes algum detalhe que pode ser muito importante, não vai estar registrado, né? Então, essa fidelidade que a Isa falou é isso. É fiel ao que foi realmente falado, independente do que foi falado. É claro que nós temos uma responsabilidade de, ao mesmo tempo, manter o que foi falado, ipsis literis, mas também dentro do português formal. Porque o falado é coloquial. Então, a gente tem que manter o que foi falado, só que dentro de uma formalidade. Então, precisa se corrigir. Então, não é só a técnica taquigráfica, é a percepção de mexer com o texto, efetivamente. Né? Isso mesmo.
Eu acho bem interessante isso, né? De eles manterem a entonação, manterem, né, o discurso da forma como ele é feito. Até tem uma historinha, assim, que na época eu tinha pesquisado, de 2000 anos atrás, que os oradores, eles passavam em Roma lá, horas, né, fazendo aqueles discursos. E quando começou a prática da taquigrafia, tinha outro nome, era o nome até de quem fazia isso, eu não consigo lembrar agora. Não, era de... Tironianas. Tironianas, notas tironianas, porque era de tiro, né? Isso. Então, tiro, nessa época lá de Roma, eles faziam assim, para ele conseguir manter o orador, o discurso, as entonações e manter a atenção do público ali, o assessor ficava escondido atrás da tribuna com uma flauta. Então, quando ele aumentava, né, o tom, ele sabia que ele tinha que aumentar o tom, diminuía. E isso ajudava o taquígrafo a conseguir colocar todas as entonações. Eu achava muito interessante isso, sabe? Mesmo. Essa história é bem interessante. E se a gente trazer hoje pela tecnologia, que nem o Everton trouxe, você vai colocar hoje uma IA. Uma IA, você põe o discurso que for na boca de quem você quiser, né? E você diz que é verdadeiro. Se você não tiver a fé pública ali, da pessoa que está ali, né, dizendo não, realmente, né? Ele responde se ele não estiver colocando de acordo com o que foi o discurso. Também tem a questão lá, na época do golpe militar, tudo, né? Só se tem registros históricos graças à taquigrafia. Porque foi tudo, né? Desapareceram, mas a taquigrafia mantém a nossa história. E isso que é lindo. Que eu ia colocar. É lindo. A taquigrafia, ela conta a história do Brasil em si, né? Desde quando ela existe, todos os acontecimentos importantes, né? Isso se deve à taquigrafia. Se a gente tem algum conhecimento do que aconteceu, foi porque foi taquigrafado. Alguém registrou. Exatamente. A Câmara mesmo mantém esses registros, né? Na época a gente tinha a divisão de biblioteca e tinha os livros, né? Porque a gente imprimia na impressora matricial as notas, depois tudo montado, né? Porque é um grupo que trabalha, é uma equipe. O taquígrafo ele não consegue trabalhar sozinho, como redator, fazendo uma ata seca. Exatamente. O taquígrafo é equipe, porque... uma vez uma pessoa perguntou, mas por que equipe? Por que 1, 2 só não resolve? Não! Então faz o seguinte, pega uma caneta, escreva o mais rápido que você conseguir, durante 5 minutos, depois me diga. Você vai entender o porquê. Agora pegue 3 horas de sessão, né? Sim. Então, é humanamente impossível. Então tem que ter uma equipe, é um rodízio. Cada um entra, na época que estávamos presencial, 5 minutos. É um rodízio. Hoje nós estamos com 15 minutos, o que era praticado até em outras câmaras municipais já desde há muito tempo. Porque a equipe vai ficando pequena, quanto menos tempo fica, tem muito rodízio, é muito ruim para a prática do trabalho. Então precisa aumentar o tempo, porque a equipe está menor hoje, para que fique mais fluido o trabalho. Isso. Então a taquigrafia ela tem essas nuances, assim, são particularidades, né, que às vezes as pessoas não entendem. O porquê de grupo, porque tanto tempo, porque não tal tempo. Deixa eu só explicar o que ele colocou desse rodízio, né, como é que funciona. Nós estamos atualmente em 10 taquígrafos, né, na divisão de taquigrafia. E o nosso trabalho ele é da seguinte forma. Um taquígrafo entra em sessão e taquigrafa durante 15 minutos e passa o encaixe para o próximo da fila, o próximo do rodízio. E como que é feito esse encaixe? A última palavra do taquígrafo anterior se encaixa com a primeira palavra do taquígrafo que vai entrar na sequência. E dessa forma, né, depois que todos entraram, às vezes entra 2, 3 vezes em plenário, a gente faz como a gente chama de montagem da ata. Que daí com essas sequências de encaixes a gente consegue agrupar todas as partes, né, e fazer a ata e a gente coloca no SPL à disposição de quem estiver interessado. Qual que é o prazo que vocês têm para fazer essa publicação da 72 ata? horas. 72 horas. horas. Mas a gente normalmente faz antes. Faz antes. Essa equipe é show. É show, né? Obrigada.
Vamos falar um pouquinho mais de tecnologia, até vocês abordaram bastante já nas respostas, né? A gente estava até falando, alguns órgãos, a Vivian estava me falando, que já não estão usando mais a taquigrafia. Imagino que seja por causa da tecnologia, né? Alguma outra forma de registro. Na própria matéria que eu vi da Câmara dos Deputados, eles estão aliando, eles não querem abrir mão da taquigrafia. E aí um grande exemplo era um taquígrafo usando um tablet para fazer o registro das notas, né? Como é que vocês veem essa questão da tecnologia, né? Vindo, ela vem para, né, como um instrumento, como uma aliada, ou vem em substituição, né? Como é que é a opinião de vocês quanto a isso? Bom, Alex, posso responder? Eu vou dar a minha opinião, certo? Eu acho que tecnologia é bom. Porém, eu acho que ela não substitui a profissão de taquígrafo. O taquígrafo, em primeiro lugar, ele dá fé pública ao documento, como já foi falado. Segundo, o taquígrafo ele tem que ter uma sensibilidade muito grande. Tanto que, para a gente fazer as reuniões e para participar de sessão, no ouvir a gente já sabe quem está falando, uma coisa que a inteligência artificial não conseguiria jamais fazer. Né? Ela colocaria todos falando ao mesmo tempo, ou não saberia distinguir a diferença de voz, né, das pessoas. E essa é uma coisa muito importante, né, porque se caso acontecer de um dia a IA tentar substituir a taquigrafia, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma pessoa para refazer o texto, colocar nome de orador, colocar quando eles entram em aparte, porque tem vereadores que fazem a parte ao que está na tribuna, tem citações dos vereadores no meio da sessão, tem requerimentos que eles pedem no meio da sessão, tem interrupções que às vezes acontecem, né? E eu acho que essas diferenças a IA, pelo menos até agora, ela não consegue definir ainda, sabe? Então, eu acho que, assim, a IA, ela ajuda muito, realmente. Inclusive, nós temos sistemas que atualmente ajudam a gente, né, a fazer as atas, mas a gente vê que é complicado. A gente tem que ter ali o taquígrafo, não adianta, porque a nossa profissão é que dá a validade ali, fora que, para ficar certinho no contexto histórico, né, é trabalho humano, não adianta. Tá certo. A Isa queria responder também. Eu ia falar no mesmo sentido, que eu acho que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada, pode ajudar muito eles. Nossa, né? Todo esse trabalho manual aí, porque a gente sabe que até a questão séria de lesões, né, por ficar ali e tal, esse esforço repetitivo, eu acho que nisso a tecnologia seria, assim, fundamental. Agora, substituir também é a mesma coisa que a gente dizer hoje que vamos substituir o cartório, quando você vai lá e dizer que o cartorário tem que dar fé pública numa cópia ali, que aquilo ali, aquele contrato realmente foi assinado, reconhecer a assinatura, né? Eu acho que é da mesma forma, reconhecer a assinatura, no nosso caso, é reconhecer que o vereador falou aquilo ali, sabe? Então, eu acho que hoje, a gente não diz, né, jamais, a gente não sabe como que vai estar para frente a tecnologia, mas hoje não substitui. Hoje é um aliado apenas. Sim, com certeza. Eu acredito que a tecnologia ela vem para nos ajudar. Ela é uma auxiliadora. E em todos os aspectos humanos, né? Substituição ainda, eu acho muito, pelo menos até hoje, o que se existe de tecnologia, bem improvável. Justamente devido a essas nuances que precisa ter essa questão humana mesmo. Você sentir se o orador está triste, se ele está irritado, se ele está gritando. A IA, eu utilizo um pouco de IA na transcrição para me ajudar, até para poupar um pouco a minha mão. Só que eu tenho que corrigir tudo. A IA troca a palavra. Pontuação, né? Pontuação, tira outras palavras, some a palavra. Então você tem que repassar tudo o áudio, ouvir de novo, corrigir. Eu ainda não concluí se eu prefiro digitar mesmo ou se eu utilizo isso. Eu ainda estou meio balançado, mas eu acredito que a tecnologia ajuda. Você veja, quando eu entrei na taquigrafia, eu fiz um concurso utilizando uma máquina de escrever, de datilografia. Os taquígrafos antigos datilografavam com carbono. Tinha que fazer em 2 ou 3 vias, né? Porque uma ficava para o setor, outra ia para redação, para correção, enfim. E depois entrou o computador, já digitava o texto em MS-DOS. Depois veio o primeiro Windows. Então é uma evolução, a gente veio acompanhando. A gente saiu da máquina de escrever, foi para o computador.
Saímos do gravador, que era uma caixa de abelha, de fita cassete, para um gravador digital. Então a tecnologia ela vem a auxiliar. Eu acredito que esses sistemas também. Sim, legal. Vamos agora entrar mais, curiosidade até pessoal com a taquigrafia. São quantos símbolos vocês têm que aprender? Tem um número, tem alguma... né, vocês fazem o símbolo lá que vale como uma sílaba, é isso? É uma sílaba. É uma sílaba. Isso. Aí que cada sinalzinho que a gente vai fazendo, coloca, que vai juntando um com o outro, é uma sílaba. Então, a gente costuma falar que a gente separa a palavra em fonemas. Fonemas, né? Isso. E aí, os fonemas, cada um tem o seu sinal próprio, né? E uma coisa até que eu coloquei, até que a criatividade do taquígrafo ajuda muito, né? Porque eu, por exemplo, quando eu iniciei, tinha palavras assim que eu não conseguia taquigrafar de jeito nenhum, fazia eu perder todo o resto do texto, que era constitucionalissimamente. Essa palavra, gente, me pegava, sabe, Alex? E eu falei, sabe o que? Eu vou inventar um sinal que eu consiga traduzir para essa palavra, para que eu não precise sacrificar o resto do texto, né? E entender quando eu tiver que traduzir. Então, isso pode acontecer, né, com alguns taquígrafos, né? Mas, assim, a maioria dos sinais, eles são gerais, né? Todos os taquígrafos, dependendo também do método, né? Como eu falei, né? Porque cada método tem uma simbologia. Entendeu? Então, assim, às vezes eu não consigo ler o taquigrama dele, por exemplo. Ele tem o sinal dele próprio, a maneira de taquigrafar é dele. Então, eu não consigo traduzir, muitas vezes, o que outro taquígrafo coloca, né? Mas é bem interessante isso. A gente consegue, sabe, levar, às vezes, com a criatividadezinha ali um pouquinho, a gente consegue apanhar. Ah, legal. Até convidar para quem não conhece ver esses símbolos, né? Como é que você fala, caramba, isso aqui parece estar escrito em outro idioma, aqueles idiomas muito distantes de nós, egípcios, assim, né? Egípcios, né? árabes e com desenhos e tal, não sei o quê. A gente já falou sobre tanta coisa, estamos já encaminhando para o final. Vou fazer uma pergunta geral para vocês três novamente. O que vocês gostariam que as pessoas soubessem ainda mais sobre a taquigrafia que a gente ainda não abordou? Que elas podem até procurar depois, né? Dar uma busca no Google, internet... Né, o que vocês acham que tem de mais ainda, algo que é cativante ainda na taquigrafia? Tem uma curiosidade que, a partir disso que a Vivian falou, né, dos fonemas, o nosso método é o mesmo, é Samuel Taylor. O Samuel Taylor foi o primeiro que criou o método por fonema, se não me engano é isso. Então, o que isso possibilitou? Que uma pessoa que seja poliglota, que fale mais de um idioma, ela consegue taquigrafar em ambos idiomas. Porque é por fonema. Então, por exemplo, se eu vou escrever a palavra casa, não interessa se ela é com S ou com Z. O som é Z. Então, o som, eu taquigrafo a partir do som. Então, o taquígrafo, ele lida muito com a audição. Né? Então, o que importa muito é o som. Aquilo que a Vivian falou, você identifica o orador sem nem precisar levantar a cabeça, só pelo som, você já sabe quem está falando. Isso é prática, experiência. Você sabe se, inclusive... pelo tom de voz, você sabe inclusive como a pessoa está, com a prática, com o tempo, isso leva, você consegue ter essas percepções. E, se eu não me engano, existe um concurso da Fiat, concurso internacional de taquigrafia. O último que eu sei, que foi o campeão mundial, é um alemão, ele taquigrafou em 4 idiomas, porque ele falava os 4 idiomas. Então, para ver a versatilidade da taquigrafia, ela não funciona só no português, é em qualquer idioma. Legal. Quando alguém brigar comigo, eu vou falar assim, cadê as notas taquigráficas para entender esse tom aí que você está falando? Muito legal, bacana. Vive mais alguma coisinha, curiosidade? Tem algo a acrescentar? Na verdade, o que o Everton colocou foi bem bom. Assim, eu acho que a taquigrafia é uma profissão muito linda. Eu acho que mais pessoas deveriam se interessar até em praticá-la, não apenas saber sobre ela, né? Mas em praticar a taquigrafia. Eu acho que muita gente não dá importância porque acha justamente isso que você falou, a tecnologia, né? Substituir e tal. Mas eu acho que pela antiguidade da própria profissão, né? Eu acho que é muito lindo porque você vê que as profissões elas vão mudando o rumo delas muitas vezes, né? E a taquigrafia ela se mantém. E isso é o que eu mais amo
na taquigrafia, sabe? É que ela se mantém como ela era desde 1800 e pouquinho. Então, eu acho bacana. Tomara que depois desse bate-papo as pessoas se interessem, né? E nós também nos colocamos à disposição para tirar dúvidas, se alguém tiver. O setor está à disposição de quem Que maravilha. precisar. Vão se interessar mais sim, né, Isa? E eu gostaria de uma divulgação, assim, gigante deste conhecimento, porque eu acho que é algo, assim, que realmente vale a pena por tudo que foi falado aqui. Você quer treinar foco? Vai fazer, né, aprendizado, taquigrafia, porque acelera o aprendizado, questão de foco, a questão de você poder conseguir comunicar em várias, né, em outros idiomas. Até pela memória. Pela memória também, né, essa percepção. Eu acho que hoje, até pela tecnologia, ela está tirando um pouco disso, né? E eu acho que a taquigrafia é muito mais do que uma profissão, por isso que eu falei desde o início que é a arte, sabe? E eu gostaria que ela não morresse mesmo. Esse é o meu maior desejo, assim, sabe? Por toda a história que ela traz, por tudo que a gente consegue obter hoje por ela, né? Então, para mim, eu gostaria de uma divulgação, assim, gigante desta... Que legal. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, não tá nada combinado, hein, gente? Vou pedir para vocês escreverem notas taquigráficas para assistir o programa aqui na câmera. Eu tenho só uma caneta, vai ficar só uma. Vai Quer ali? fazer, Everton? Você que sabe. Deixa eu ver aqui, deixa eu até pensar na frase aqui, eu me perdi já nos roteiros aqui. Vamos lá, posso começar, Everton? Pode. Então, ó, assista ao programa sobre taquigrafia aqui no Você na CMC, que integra a programação do CMC Podcasts. Se inscreve lá no YouTube, comente e participe. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Vamos colocar na câmera? Consegue focar aqui, Kim? Veja aqui, ó. Depois a gente faz a fotinha disso aqui, ó. Que bacana. O registro, convite, como a Isa pediu para fazer a divulgação. Entender isso aqui, ó. Que bacana. Vou guardar de recordação isso aqui, Everton. Muito obrigado. Gente, valeu. Vivian, Everton, obrigado. Só para terminar de vez, para entrar em contato com vocês, alguém que se interesse, que assiste, tem algum e-mail do setor? Como é que faz entrar em contato com a taquigrafia? Vocês podem, quem tiver interesse, pode entrar no e-mail da taquigrafia, a gente tem lá, né, o e-mail, ou temos também o e-mail, o meu e-mail pessoal pode ser também da Câmara, né, Tá. que é vivian.cordeiro. cmc.pr.gov.br. Isso aí. Bacana, Desculpa. então. Everton, tranquilo, imagina, Vivian. Obrigado, a gente coloca nas legendinhas lá daí o seu e-mail certinho. Everton, obrigado por ter vindo aqui. Vivian, valeu. Isa, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada pela oportunidade. Lembrando a tudo quem agradecer bem quem estava nos assistindo. Eu sei que a Isabel está aqui. Você é a Rosângela, taquígrafa também? Olha só que legal, pessoal. Time unido mesmo, assim, né? Vocês podiam estar passando o bastão que eles fazem, né, no serviço taquigráfico. E eu agradecer também ao Jean e ao Kim que estavam fazendo os cortes aqui com a gente. Obrigado, galera. Mais uma vez, lembrando, se inscreva no canal da CMC, comente, participe, estude taquigrafia. Tá bom? Até a próxima.